boa noite a todos, boa noite à torcida do Corinthians, ao sócio do Corinthians. O Corinthians passou por um processo de eleição, onde essa administração fez tudo para prolongar o máximo o início do processo eleitoral no clube. Isto foi feito em razão das experiências passadas que demonstram que este convívio político por muito tempo no clube não soma, ao contrário, prejudica. Então, foram só 3 meses de campanha, é muito tempo, é mais que o suficiente para que o sócio saiba em quem ele deve votar. Esta foi uma primeira vitória. A segunda vitória é a aula de democracia que o Corinthians deu hoje. Voto direto do sócio, elegendo o mandatário número 1 do clube. E quero aqui dar os parabéns ao meu colega Paulo Garcia pela votação expressiva que ele teve. Agradeço a todos os colegas do Grupo Renovação e Transparência, capitaneado pelo presidente eterno, presidente André Sanches, que me escolheram, me deram a honra de ser o candidato do grupo à sucessão do Andrés. Agradeço, sensibilizado, o apoio, o carinho, as manifestações mais singelas e humildes que eu recebi durante o processo. Pessoas de coração bom, de alma boa, de boa índole, me cativou. Eu andei o Corinthians inteirinho, conheci o Corinthians como nunca. Pouca gente conhece o Corinthians e eu fui um privilegiado. Saio deste processo mais maduro, com um aprendizado muito grande. Agradeço a confiança do voto do associado e me comprometo a não decepcioná-lo, a honrar os compromissos que firmamos, a dar sequência no trabalho que vem sendo feito nos últimos 4 anos. Independentemente do nome escolhido, o que comanda o nosso grupo é o projeto, é o planejamento, são os princípios democráticos que nós defendemos. Portanto, eu serei um instrumento para a manutenção e o aprimoramento de tudo isto que nós defendemos, firmamos, e uma grande parte o presidente André Sanches já o fez. Quero dizer do meu amor profundo ao Corinthians, à torcida do Corinthians, a quem eu me curvo. Decidi, junto com minha esposa, que iríamos parar 3 anos para nos dedicarmos exclusivamente à nossa causa.
e outros depois virão. Nós passamos, o Corinthians fica, e o grupo também, e o grupo vai se renovando, até porque o nome do grupo é Renovação. Eu acho que o Corinthians sai hoje fortalecido desse processo, e isto só vem a colaborar ainda mais com todo este trabalho que está sendo feito de colocar o Corinthians dentro de um patamar muito grande. Essas são as minhas primeiras palavras. Eu estou emocionado, sensibilizado, estou ciente da grande responsabilidade que recai sobre os meus ombros. Isto foi muito bem pensado, calculado, e tudo farei para que alegrias sejam dadas ao corintiano. Tenho a honra de ter como meu primeiro vice o professor Dr. Luiz Paulo Rosenberg e o Eli Uerdo, que é um homem profundo conhecedor das histórias da vida do Corinthians. Faremos uma gestão descentralizada, com autonomia aos diretores, traçando metas, projetos e cobrando. E estaremos sempre juntos para fazer o que for o melhor ao clube. Mário, você disse que o processo natural, assim, a partir do momento que você assume, é uma sequência daquilo que foi feito pelo Andrés. Mas a curto prazo, você imagina que seja possível fazer a mais já nesse primeiro ano? O que eu pretendo fazer no primeiro ano? A mais. Você falou que é uma sequência, mas o que você acha que é possível fazer já a mais do que não foi feito? Existem alguns tópicos que são prioritários. Número 1, a manutenção de um time sempre vencedor. Número 2, a conclusão da Arena Corinthians. Número 3, a manutenção da qualidade do centro de treinamento dos profissionais. Número 4, a construção do CT das categorias de base, cujo o serviço de terraplanagem já está pronta e é anexo ao CT dos profissionais. Número 5, priorizar a formação de jogadores de base. Título nas categorias de base é um mero exaurimento do processo de trabalho. Nós queremos formar, revelar e que o Corinthians volte a ter jogadores da base no seu plantel principal. No que tange ao clube, primeiro, dar sequência em todas as melhorias e benfeitorias que foram feitas na parte da sede do Parque São Jorge, proporcionando ao sócio uma qualidade melhor de lazer. E existe bastante coisa a ser feita. Segundo, nós vamos criar dentro do departamento de marketing do Corinthians o departamento de marketing dos esportes amadores. Isto visa trazer parceiros aos esportes amadores para alavancar estes
esportes no clube, tendo como carro-chefe, como âncoras, o futsal, que o Corinthians montou um grande time para esse ano, e tem chamada forte de mídia, e a natação, porque em toda final de natação, você pode ver numa raia, tem um atleta do Corinthians nela. O Corinthians é o melhor formador de nadador do Brasil. E os grandes clubes vencedores de natação vêm ao Corinthians tirar os atletas bons nossos que podiam ser atletas do Corinthians em Olimpíadas. Então, esses dois ramos como âncora, puxando os demais. E, para finalizar, o Corinthians está no momento da vida dele, que você não pode ficar fazendo obras sem um plano diretor. Nós temos que fazer um estacionamento. Nós temos que construir, por exemplo, uma sauna nova. Nós pretendemos fazer viabilizar nos próximos 3 anos uma ideia, não é uma promessa, uma arena multiuso na Fazendinha. Então, eu não posso ir construindo as coisas e fazendo ao Deus dará. Então, nós vamos, em 1 ano, elaborar o plano diretor do Corinthians para que quem quer que seja o presidente do clube, ele saiba exatamente qual a próxima obra que tem que ser feita, aonde que tem que ser feita, porque ele tem o projeto macro do Parque São Jorge todo. Este plano diretor será amplamente debatido no CORE e no Conselho Deliberativo do Corinthians, que são os outros 2 grandes poderes que o clube tem. Mário, parabéns pela eleição. Obrigado. Eu sei que você ainda está emocionado, ainda está nervoso. Você falou, ainda estava na campanha, fazendo o discurso de campanha, mas a prática de presidente do Corinthians você vai viver em menos de 24 horas. Perfeito. Você vai ter o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, para estrear, e a Libertadores da América, que é uma contingência do cargo. Certamente você já deve estar de malas prontas para acompanhar o time na Venezuela. A respeito do futebol do Corinthians, eu sei que pouca coisa deve mudar, porque é a situação, é a continuidade daquilo que vem sendo feito no clube. Mas o estilo Mário Gobi será diferente em algum ponto? Eu queria que você falasse a respeito, por favor. Olha, quanto ao estilo, eu penso que Deus fez cada um de nós de uma forma. Nós somos seres diferentes. E o meu estilo, eu quero que vocês vejam com o passar do tempo. É difícil eu falar do estilo meu. Eu tenho o meu jeito de ser e procuro melhorar a cada dia, e vocês vão definir isto com o decorrer do tempo. Com relação a Libertadores, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. A Libertadores é muito pequenininha perto do Corinthians. O Corinthians é infinitamente maior que uma Libertadores. Isto não quer dizer que nós não queremos ganhar uma Libertadores. Mas esta não é a razão da vida do Corinthians, não é uma Libertadores. Nós vamos trabalhar para ganhar uma Libertadores, para ganhar o Brasileiro, o Paulista, a Copa do Brasil, enfim, o que for. Mas isto não é uma sangria, e se alguém tem isso como sangria, já fica bem claro que as coisas não podem ser conduzidas desta forma. Então, claro que nós vamos querer ganhar,
Mas o Corinthians é maior que a Libertadores, tem título mundial, enfim. É um campeonato que a gente quer muito, porque não temos. Com relação ao clássico de amanhã, eu repito o que eu sempre disse, Seródio, quando era diretor de futebol, de dezembro de 2007 a dezembro de 2010. Corinthians e São Paulo é um duelo de titãs, dois gigantes que vão estar face a face. Aquele que errar menos vai ganhar o jogo. Não é um clássico do futebol e é assim que nós vemos. É claro que nós queremos ganhar, mas num duelo de gigantes, quem errar menos ganha. É o detalhe que define um clássico. Doutor Mário, você bem lembrou de dezembro de 2007, quando você sentou nessa mesma cadeira para se apresentar como diretor de futebol, e na época você dizia que o seu conhecimento de futebol era mais ou menos o do torcedor, que você não tinha pretensão de saber mais do que, na época, por exemplo, o Antônio Carlos e o Mano Menezes. Passam-se pouco mais de 4 anos, você volta para essa cadeira, na mesma sala, para assumir o cargo de presidente. Eu queria saber, no seu tempo de diretor de futebol, que bagagem você traz para esse novo desafio, e no tempo que você ficou fora, olhando até para o futebol do Corinthians de fora, para o clube de fora, que tipo de reflexão você fez para assumir esse grande desafio na sua vida? Bom, eu tenho uma linha de pensamento. Eu acho que entende de futebol quem é profissional de futebol. Entende de direito quem estudou direito. Eu sigo algo que eu costumo chamar princípio da especialidade. Então, eu entendo de futebol como o torcedor entende, igualzinho. Bom, é claro que os meus 3 anos no futebol me ensinaram muita coisa. É uma escola da vida. Então, eu aprendi a administrar o futebol. Mas, na parte técnica, quem comanda a parte técnica são os profissionais que o Corinthians tem, cada um especialista no seu ramo, que o Corinthians remunera e muito bem, exatamente para exercer este trabalho. Se eu for me imiscuir no que um profissional especialista na área entende, então eu não preciso dele. Eu escalo o time, eu contrato quem eu quero, eu monto o esquema de jogo, eu cuido da lesão do jogador, e isso é um amadorismo que não tem tamanho. Então, este é o princípio. Como presidente, finanças, eu vou ouvir o meu diretor de finanças. Jurídico, eu vou ouvir o meu diretor jurídico. Me perdoe, mas eu não conheço outra forma mágica de se administrar algo tão gigante quanto o Corinthians. Você fez mais uma pergunta. Qual foi? O tempo fora do futebol. Olhando o futebol do Corinthians de fora, você observou alguma coisa que talvez acrescentasse a esse seu novo desafio? Olha, eu fiquei bem longe, porque acho que, como ex-diretor de futebol, eu até por uma questão de ética e respeito a quem está no cargo, eu não deveria me aproximar. Até porque, se eu tivesse algo para ser feito, eu deveria ter feito na época que eu fui o diretor. É claro que hoje eu enxergo o jogo, eu enxergo o futebol, eu tenho uma cultura do futebol que eu não tinha antes. E eu tiro as conclusões minhas e penso bastante, troco ideias para ver
se eu estou vendo aquilo mesmo, se é isto mesmo. Eu acho que o Corinthians teve um ano de 2011 brilhante. Foi vice-campeão paulista e foi campeão brasileiro. É muito difícil. Se você pegar o índice de aproveitamento do Tite, desde quando ele chegou até hoje, é algo que poucos técnicos tiveram. Então, a evolução houve muito grande, a visão por dentro, conhecer o mundo do futebol, o que não quer dizer e nem se referir a questões técnicas. E quando eu digo questões técnicas, do treinador, do preparador físico, fisiologista, nutricionista, e assim vai. Mário, aqui atrás ainda, presidente Mário Gobi, queria abordar dois temas, por favor. Pois não. Primeiro, parabenizá-lo pela vitória. Obrigado. O primeiro, o senhor é claro que já minimizou a importância de uma conquista de Libertadores pela história do Corinthians. Mas o senhor pode estar, nos próximos 3 anos, envolvido em 2 marcos na história do clube. Um é, com certeza, o senhor será o presidente da inauguração do estádio, né? Do estádio que será palco da abertura da Copa do Mundo. E o outro, o senhor poderá ser o presidente campeão da Libertadores da América. Quando o senhor ouve isso, o senhor reage de alguma forma diferente, como apaixonado pelo futebol e pelo Corinthians, de também entrar na história do clube com essas 2 possibilidades? E uma segunda, se o senhor me permite, amanhã, não posso deixar de perguntar, amanhã tem clássico contra o São Paulo, o senhor já falou do duelo de titãs. Muda em algo a postura da direção do Corinthians? Existe ou pode existir uma aproximação das diretorias ou não? O Corinthians segue com o mesmo estilo de abordagem com a direção do São Paulo, como era na época do André Sanches? Bom, primeiro quero dizer que a diretoria de futebol do Corinthians está mantida e vai seguir. As demais eu anunciarei no transcorrer da semana. A relação com a diretoria do São Paulo será uma relação normal, como todo outro qualquer clube. Eu tenho que cuidar do Corinthians e vou cuidar do Corinthians. Outra pergunta que você fez? Bom, o estádio tem uma questão aí que é uma questão até... eu serei o presidente na inauguração dele. Mas quem vai pisar primeiro no estádio é o presidente André Sanches. E todos nós pisaremos após ele entrar no estádio, por uma questão de justiça, pelo trabalho que ele fez em prol do estádio. Com relação a Libertadores, se eu ganhar a Libertadores, seria uma bênção muito grande, uma alegria muito grande, poder ver o povo corintiano feliz. Seria uma bênção muito grande, uma bênção mesmo. Mário. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Obrigado. As figuras mais conhecidas estão ao seu lado, todos escreveram sua história no clube. Eu gostaria que você falasse um pouco de alguém que está quase escondido ali atrás, que vai ser praticamente o seu braço direito para um futuro muito próximo, que é o Ronaldo Giménez, né? Por favor. Bom, o Ronaldo, o pai dele tem uma história, a família dele tem uma história muito bonita aqui no Corinthians, e nós nos conhecemos já faz algum tempo. Me impressionou muito o saber dele, a inteligência dele, o compromisso que ele tem com
Corinthians. Parece que é o mais jovem da história. E Qual caso? isso eu não tenho, essa confirmação eu não tenho. E ele vai estar ao meu lado, lá no gabinete, me auxiliando, e eu acho que nós vamos, junto com o Luiz Paulo, com o Eli e com a diretoria toda, levar adiante a continuidade e o salto de qualidade que nós queremos dar. A pergunta teve esse objetivo. Você está mixando tradição e juventude. É isso? O nosso grupo chama-se Renovação. Então, por óbvio, a composição da maioria do nosso grupo é de pessoas novas, jovens. Se o candidato não fosse eu, com 12 anos de clube, o outro também teria, talvez, menos ou um pouco mais do que eu. Então, se você prega renovação, você prega pessoas novas, ideias novas, propostas novas, métodos novos e etc. Para finalizar, na saída, ouvi gente dizer, embora estivesse na sua posição, vai conversar com você, né, e que não vai te fazer oposição imediatamente. Você aceita conversar? Você aceita pacificar gente que normalmente faz oposição por oposição? Eu já aceitei, já conversei com o meu colega Paulo Garcia, todos me conhecem aqui no clube, eu sou uma pessoa do diálogo, a eleição terminou, agora nós somos todos Corinthians, vamos remar todos juntos, não tem ressentimentos e nem absolutamente nada. Não se faz democracia sem ponto e contraponto. E foi o que foi feito. Só que isto passou. Política no Corinthians, agora, é só daqui a 3 anos, nos últimos 3 meses da minha gestão, sob pena de retroagirmos a algo que o clube sairá perdendo. Obrigado. Mário, aqui à sua direita, foi inegável, a gente viu carro de som, camisa, tudo na sua campanha envolvia o André Sanches. Você não quis esconder isso em momento nenhum. O que eu quero saber, a partir de agora, você eleito, se ele vai ter alguma influência nas suas decisões, ou se você vai consultá-lo de alguma forma, mesmo ele estando no Rio de Janeiro, nesse novo cargo, e se terá, qual será essa influência? Bom, o sócio tinha que votar. Ou ele votava para mudar uma gestão, um método, ou ele mantinha o método, a forma de gestão que o clube está sendo conduzido. A gestão dos últimos 4 anos foi coroada de pleno êxito. E o grande comandante disto foi o André Sanches. O Andrés, junto com Eli, comigo e mais André e Manuel, nós fundamos esse grupo Renovação. Ele é o nosso líder. Andrés fez uma gestão única na história do Corinthians. Você faz um estádio uma vez na vida, você constrói o CT uma vez na vida, você faz a abertura da Copa uma vez na vida, só tem um Ronaldo uma vez na vida. Quer que eu continue? Então, veja, como nós estamos
umbilicalmente ligados, o grupo todo com o Andrés. Agora, você acha, e o Andrés está saindo com uma aprovação de 92% do sócio do Corinthians. Agora, você acha que quem sou eu para não ouvir os conselhos e não pedir a ajuda de André Sanches? Aliás, André Sanches começou o estádio, ele vai nos ajudar muito, junto com o Luiz Paulo, a conduzir esse processo. Toda a experiência que o Andrés ganhou nesses 4 anos, a gente não ganha esse saber só para a gente ganha para o Corinthians. Eu sempre estaremos falando, ele é um companheiraço, um amigo, foi um presidente fantástico, é um homem arrojado, corajoso, enfrentou as maiores discriminações que eu já vi na minha vida, e que não se perca pela memória isso. O início dele, ele foi achincalhado, foi um apedrejamento público a uma pessoa. Então, como é que... Eu preciso do Andrés, o Corinthians precisa do Andrés, a CBF veio buscar o Andrés. Você quer que eu fale o quê? Até logo, prazer em conhecê-lo? Não dá. Até porque ele tem compromisso com o nosso grupo. Veja, o Andrés tem uma responsabilidade de ter indicado o meu nome. Foi o grupo, mas Andrés, que veio publicamente como líder, que você disse, e falou, o candidato é o Mário. Então, você imagine a responsabilidade para ele, que tem uma aprovação que ele tem, que a gestão dê certo. O que vocês precisam entender definitivamente, que o que nos liga não é cargo. Por favor, entendam isso de uma vez por todas. O que nos liga é o projeto do nosso grupo. Se o Luiz Paulo fosse presidente, se o Eli... tem que seguir o que nós traçamos quando montamos este grupo. E ele tem compromisso com tudo isso, como eu, como Luiz Paulo, como Eli, como Roberto, enfim, todos nós. Doutor Mário. Pois não. Hoje, durante a eleição, uma parte da torcida organizada veio aí, fez um protesto pacífico, falando que eles são a fiscalização. O Andrés, durante o mandato dele, sempre abriu as portas do CT, teve uma relação próxima com a torcida. Como é que você vê isso daí? Como é que você pretende lidar com a torcida organizada? Como eu lidei quando fui diretor de futebol, com diálogo. O radicalismo não leva nada a lugar nenhum. Então, vamos dialogar e o caminho sempre será este. Eu não vejo outro. Até porque tudo se evolui e nós temos que evoluir também nas relações. Então, o diálogo é o caminho, porque ele é a solução de se tentar ajustar ideias, propostas e etc. Presidente, aqui do seu lado esquerdo, aqui do seu lado. Pois não. O senhor falou agora há pouco dos 92% de aprovação do Andrés, citou as inúmeras benfeitorias que ele fez para o Corinthians, como estádio, como CT. Sim. Mas teve algum erro que o senhor acha que ele possa ter cometido que o senhor não cometeria? Teve algum erro que o senhor passaria por cima ou algo que o senhor faria diferente nesses 3 anos e nesses 3 anos que o senhor vai ter? Bom, erro, é claro, tiveram vários erros. Como você passa 4 anos presidente do Corinthians sem cometer erro? Isso é impossível.
Eu acho que é impossível você passar um dia sem cometer um erro. Talvez o que você queira saber é qual setor não andou satisfatoriamente do jeito que queríamos. E aí nós temos que pensar da seguinte forma: o clube todo, ele navegou num patamar muito elevado. As categorias de base não é que foram mal, elas não atingiram o patamar dos outros setores que nós fizemos. Veja, o Corinthians teve o seu CT das categorias de base desalojado. Uma parte foi para Guarulhos, a outra ficou no Parque São Jorge. Certo? Muito bem. Mesmo assim, o Corinthians foi bicampeão mundial, sub-17, em cima do Barcelona. Acenderam as luzes, cruzes. Um bicampeão em cima do Barcelona. E bicampeão da Copa São Paulo de Juniores. Ah, mas título basta? Não, bicampeão nos 4 anos, ele. Agora, título basta? Não. Nós queremos formar jogadores e o título nas categorias de base ser consequência do trabalho. É isso que nós queremos. Formar, ter o jogador aqui, formar, revelar e que ele jogue no time de cima, que é uma tradição que o clube tem. Veja, se você me perguntar, mas nenhum jogador das categorias de base subiram? Inúmeros. Eu tenho uma memória péssima, mas aqui um en passant, para a gente fazer um ping-pong. A primeira Copa São Paulo que essa gestão ganhou, subiu Marcelinho, o centroavante Luiz Fernando, Jadson, depois subiu Boquita, subiu Dodô, Bruno Bertucci foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo, William Moraes, que infelizmente faleceu, Xuxa, Cássio, Caju, André Vinícius, e outros que eu não lembro aqui, se puxar lá, tem mas não vingaram. Nós queremos que suba e que vingue. Se não ganhar títulos, até que não é a prioridade. Detalhe, a última Copa São Paulo que o Santos ganhou foi em 84. E ele revelou vários jogadores que deram certo. Entendeu? Mário, aqui, ó, 2 perguntas, por favor. A primeira, boa parte das pessoas que estavam na arquibancada torcendo por você, em certo momento cantaram que a alegria de não voltar, de continuar não mandando jogos no Morumbi. Ao contrário do que enfim, isso daí está definido, continua tudo igual. Só quero saber de você, que é o presidente, se isso não muda mesmo. Sim, veja, está aqui o Luiz Paulo, que não me deixa falsear. Desde o começo, em dezembro de 2007, eu sempre defendi na diretoria do Corinthians que o estádio do Corinthians é o Pacaembu. Porque jogar em casa, para mim, é jogar no seu habitat, onde você tem o teu cheiro, o teu cobertor, o teu travesseiro, você fecha os olhos e você sabe aonde está tudo. Então, isto é jogar em casa. E o Corinthians, tenha certeza, tem mais de 80% dos jogos dele no Pacaembu. A cara do Corinthians é o Pacaembu.
Não adianta querer dizer que é outro estado, porque não é. Muito bem, a torcida se apaixonou ainda mais pelo Pacaembu. O Pacaembu tem o nosso cheiro. Puxa, mas nós poderíamos ganhar mais jogando em outro lugar. Financeiramente, também é mais vantajoso, tendo em vista as despesas maiores de outros estádios, continuar jogando no Pacaembu. Então, veja, nós vamos continuar jogando no Pacaembu, não porque teve celeuma, ou teve, é porque o Pacaembu é a nossa casa, é o cafofo nosso. Você quer jogar com o Corinthians, você tem que ir no Pacaembu. Lá é a nossa casa, até a Arena chegar. Só uma última rapidinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a convivência com o Mano pode te ajudar. Você que passou aí 2 anos com ele, lado a lado, ajudando bastante. Mano? Do Mano Menezes, era quem, na verdade, você era o escudo dele para muita coisa aqui, que a gente sabe, sei lá, um pedido de um conselheiro para pôr o filho dele, era você que ia nas pernas dessa pessoa e cortava e que não deixava chegar nele. Queria que, o que essa experiência com ele, essa convivência hoje, que é o técnico da seleção, pode te ajudar em alguma coisa? Bom, eu e o Mano ficamos juntos quase 3 anos. E o Antônio Carlos e ele, por muito mais tempo, eles foram meus professores. O Mano foi o meu mestre. Você ouvir uma opinião, um conselho do Mano, é um privilégio de poucos. Mas o Corinthians tem o seu técnico, e eu trabalhei com o Tite. O Tite é um excelente treinador. Faz um trabalho excelente no Corinthians, conhece muito bem o departamento de futebol. E o Mano hoje é técnico da seleção. Quer dizer, eu tenho que tocar o Corinthians com o Tite. Com relação a postura minha que eu afastava, o que você falou vai naquilo, acho que o repórter já saiu até da coletiva. É o princípio da especialidade. Se eu não respeitar o especialista, se eu não der respaldo para ele trabalhar, estrutura, suporte, eu não consigo, as coisas não caminham. Então, a relação foi essa.